Bom dia a todos. A Bíblia diz: todas as Escrituras foram inspiradas por Deus e elas são proveitosas para repreender, para corrigir, para exortar com toda longanimidade. Então quem tem ouvidos, falou Jesus, ouça o que o Espírito diz. Gostaria de ler aqui um texto, mensagem do Evangelho. Se o homem atentar a ela e obedecer o que está escrito, ele será salvo. Mas se o homem só ouvir e não der ouvidos, ele será condenado. Aqui em Mateus 22, então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Como eu li, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Jesus, ele mandou pregar o Evangelho para toda criatura. Quem crê ou batizado será salvo. Porém, aquele que não crê naquilo que está escrito, já está condenado. Jesus, ele falou: se eles ouvem a voz, a mim também me ouvem. Mas se eles não ouvem a voz, a mim também não me ouvem. E se não me ouvem, não ouve aquele que me enviou. Mas se eles te ouvem, ouvem aquele que me enviou. Por isso que o Evangelho é a proposta de Deus ao homem aqui na terra, para alcançar a vida eterna. O homem conhecer, os caminhos de Deus, que são retos e justos. Conhecer a verdadeira origem de Deus, porque Deus, desde quando criou os céus e a terra, Ele fez o homem no princípio para dominar sobre toda a terra, sobre todo o réptil, sobre todas as aves e sobre todos os animais que na terra existem. Mas quando entrou o pecado no mundo, por causa da desobediência do homem no jardim, o homem perdeu praticamente todos os direitos que ele tinha, que veio de Deus. Por isso que quando o homem
ele se arrepende, ele encontra em Deus a misericórdia. A Bíblia fala que todos pecaram, separados foram da glória de Deus. Todos caíram, todos tropeçaram, mas Jesus foi o único que veio na plenitude dos tempos. Ele veio para remir a nação de Israel e para justificar a fé aqueles que vinham até ele. Por isso que o Evangelho, nos diz a Bíblia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus um dia estava com Nicodemos e ele falou para Nicodemos: é necessário o homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nicodemos, como um homem importante à nação de Israel, ele não estava compreendendo o linguajar de Jesus. Então ele interroga Jesus: mas como pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe? Jesus falou: a gente falamos daquilo que nós sabemos e daquilo que nós ouvimos, vós não compreendestes. Eu falei, porém, das coisas terrenas e vós não me compreendeu. E se eu vos falar das coisas celestiais, tampouco me compreendereis. Por isso que, para a maioria das pessoas, quando a gente expressa o Evangelho, a palavra de Deus, a reta justiça de Deus, para alguns é sinônimo de julgamento, para outros está condenando, para outros está julgando, e assim vai. Só que o homem que atenta às palavras do Senhor e recebe a repreensão de Deus, ele será um homem bem-aventurado. Mas como eu li a parábola que Jesus conta dos convidados das bodas, Jesus mandou os primeiros servos a sair e a chamar, a convidar para celebrarem a boda do seu filho. Aquele rei, na verdade, é o próprio Deus. O seu filho é o Senhor Jesus. E esta parábola que o Senhor Jesus contou foi exatamente semelhante ao convite para que o homem venha participar de um casamento que haverá lá nos céus, onde o esposo se casará com a esposa, aonde o Senhor voltará para a sua querida e amada igreja. Por isso que Jesus, quando fala aqui no versículo 3, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Eles não quiseram ir, porque cada um deu desculpa. Um disse que teria que ir lá ver o campo, o outro falou que teria que ir resolver os negócios, e os outros apoderaram e ultrajaram e mataram aqueles servos. Cada um deu desculpa, cada um inventou uma história, só para não ir às bodas do Cordeiro, só para não ir para aquela festa nupcial. Cada um inventou uma história só para não poder fazer parte daquele banquete que haveria. Por isso que a insistência de Deus, o modo que Deus está fazendo com os homens hoje, de uma maneira tão grande, poderosa e única, para que todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados. Deus está propagando, através da sua palavra, a mensagem da vida eterna, o arrependimento, para que o homem conheça qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que o homem conheça que Deus, Ele quer que o homem se arrependa, que Deus quer que o homem mude de vida, mude completamente o seu caráter. Aí mandou convidar, aí a primeira classe deu desculpa: eu preciso ver o campo. Ninguém que compra alguma coisa sem antes a ver. Ninguém tem essa coragem de comprar qualquer coisa sem primeiro antes avaliar se é um bom negócio que ele vai fazer, se é alguma coisa boa e agradável que ele esteja comprando. Qualquer pessoa que vai comprar um terreno, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, ou comprar qualquer coisa semelhante a essa, primeiro ele tem que ver, avaliar se vale a pena comprar. Só que na história que Jesus conta, a parábola que ele falou, aquele primeiro homem, aquele primeiro rapaz, ele se esquivou, dando uma desculpa esfarrapada. É que muita gente faz hoje.
Uns falam para Jesus que não é hora, outros falam que não tem como, porque é impossível seguir a este Deus. Aí Jesus falou: pois bem, as bodas estão tudo preparado, o jantar já está preparado, mas os convidados não eram dignos. Porque a maioria das pessoas estão achando que vai entrar lá nos céus com veste manchada do pecado. A maioria das pessoas estão iludidas, porque elas acham que vivendo aqui na terra, de qualquer maneira, Deus vai aceitá-la lá nos céus. Lá em Apocalipse está escrito no capítulo 21, que coisa imunda não entra. Coisa imunda não entra nos céus. O pecado que faz com que o homem seja imundo perante Deus, que chega a feder as narinas de Deus, chega a cheirar mal as narinas de Deus. O pecado que o homem engorda a sua alma aqui na terra, o pecado que o homem pratica constantemente, noite e dia, dia e noite. Só que ele mesmo assim, sabendo que é pecado, ele não tem um sentimento de se arrepender daquilo que é pecado, mas ele continua numa vida em desobediência à palavra de Deus. E Jesus falou para aquele servo para convidar, e ele foi como obediente àquele seu senhor. E quando ele saiu outra vez, Jesus falou: olha, quando você sair pelas ruas, sair pelas cidades, então você faz o seguinte agora: força eles a entrar, para que todos sejam participantes, sejam homens maus ou sejam homens bons. Convidai a todos, convida todos que você encontrar pelo caminho. Jesus não mandou chamar os bonzinhos somente. O próprio Senhor Jesus falou um dia para um homem conhecedor da palavra. Jesus falou para ele: olha, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, eu não vim chamar os bons, eu vim chamar os doentes, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Por isso que a maioria das pessoas não compreende como Deus faz. Deus pega um traficante e converte ele em uma nova criatura. O homem que passava a matar não passa mais. Deus pega uma prostituta que usa o seu corpo para ganhar dinheiro e converte ela numa mulher de Deus, mulher santa de Deus. Só que para as pessoas que conheceram a história daquela mulher ou a história daquele traficante, sempre vai dizer: é um ex-traficante, é um ex-prostituta que agora está se escondendo atrás da Bíblia. Só que Deus, a Bíblia fala em 1 Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus, Ele escolheu aquilo que o mundo diz que é lixo, aquilo que o mundo fala não tem mais jeito. O vizinho que diz que para este cidadão já é o fim, para ele não tem mais conversão, para ele Deus o abandonou, para ele é só um momento em que ele está a aguardar a morte. Porque para esse sujeito as pessoas falam, condenam, as pessoas dizem que acabou, é o fim. Só que Deus pega, transforma, Deus lava, Deus reme com seu sangue, Deus purifica dos seus pecados. Aí quando o homem começa a pregar o evangelho nos quatro cantos da terra, aí vem os apontadores, vem aqueles que um dia conheceu a história daquele homem e fala que ele está se escondendo atrás da Bíblia. É melhor ter a proteção de Deus do que continuar vivendo no erro. É melhor ter a proteção de Deus como escudo e galardoador do que continuar na vida errada, na vida do crime, na vida das drogas, na vida da cachaceira, da bebedeira.
na vida da idolatria. É melhor o homem se converter hoje. Pedro escreveu em Atos capítulo 3: salvai-vos, pois, desta geração perversa e má. Essa geração perversa, geração adúltera, geração depravada, geração aonde cada um busca os seus próprios interesses. Por isso que o mundo vai de mal a pior. As pessoas que habitam neste mundo estão cada uma pensando em si própria e se esquecendo do convite. Jesus convidou. Ele falou em Mateus 11 e versículo 28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convidou o homem para o arrependimento. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Jesus Cristo é o unigênito Filho do Pai. É aquele que tem um direito, ele só, de perdoar qualquer pecado. Por isso que Jesus, em pleno sábado, ele perdoou pecados. Ele levantou coxos, levantou homem da sua próprio leito, da sua própria cama, e disse: vai e não peques mais. Vai e ofereça a sua oferta, como manda a lei de Moisés, ao sacerdote dentro de um templo. Jesus curou por onde ele passou. Ele expulsou demônios de gentes possessas, legiões de demônios, demônios e mais demônios. Jesus expulsou pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus. Jesus fazia obras grandes, a ponto de despertar a curiosidade daqueles religiosos, porque nenhum deles, nem Caifás, nem Anás, e nem qualquer um deles, Gamaliel, o próprio Nicodemos, fizeram tais coisas. Mas o dia que Jesus começou a realizar a obra de Deus, aí começou a vir as perseguições. Eles tentaram de todos os meios matar Jesus fora de tempo, mas ninguém que consegue matar o príncipe da vida, nem o mesmo Satanás, tentou contra Jesus e conseguiu. Mas como Jesus falou, quando aquele rei recebeu a notícia que eles não quiseram ir para a festa, para as bodas, aquele rei se indignou tanto com aqueles convidados, e ele falou que eles não eram dignos. O príncipe Williams, no ano de 2018, ele foi casar, e ao seu casamento ele fez um convite de 600 pessoas fazerem parte daquela festa nupcial, daquela festa, daquele banquete que aquele príncipe dava. 600 pessoas. Não rejeitou o convite daquele homem, aquele príncipe da Inglaterra. Mas o convite que Jesus fez nesta parábola, um contou uma desculpa: eu preciso ver o campo, eu preciso ver a terra, se é minada ou se é uma terra fértil, ver se essa terra é uma terra remota ou uma terra que emana leite e mel. Aí começou a dar desculpa. Hoje você faz os convites para a pessoa ir morar no céu, ela pensa duas vezes. Mas se eu aceitar esse Jesus agora, mesmo eu sendo novo, eu não vou desfrutar dos prazeres que o mundo oferece. Qualquer um que esteja aqui neste lugar, quiser aceitar Jesus, vai ter que olhar para si próprio, negar a sua natureza, negar a si mesmo. Se gostava de futebol, vai ter que deixar de gostar. Se gostava de adorar ídolos, vai ter que deixar de adorar os ídolos. Se gostava de cerveja, vai ter que deixar. Se gostava de fumar, vai ter que deixar de fumar. Mas se não deixar todos os vícios que o mundo o atrai,
não pode ser discípulo de Jesus. Agora, se o homem quiser seguir a Jesus, vai ter que todos os dias carregar a sua cruz. Não é para você mandar o artifício construir um pedaço de cruz e pendurar no seu pescoço para você sair para cima e para baixo, achando que está carregando algo que simboliza a bênção de Deus. Pelo contrário, essa foi a arma que matou o Filho de Deus. A cruz, ela representa a maldição. Qualquer homem naquela época, a morte mais feia e mais desonrosa para um homem naquele tempo era a morte de cruz. Ou ele era homicida, ou ele era um ladrão. Eram homens dignos de morrer, porque eles viveram dessas seguintes formas. Aí escolheram Jesus diante de Pôncio Pilatos, governador de Roma. E eles falaram para Pilatos, toda a multidão, com os anciões do povo e os principais sacerdotes: crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica ele, mata ele, nós não precisamos dele. A parábola que eu li a vocês é a parábola que Deus conta, que Jesus contou. O rei que é Deus na história, o filho que é Jesus, que estava para dar a festa nupcial. Só que aqueles convidados, eles começaram a escusar-se. Em outra parábola que Jesus contou, Jesus mandou também servos ao caminho para convidar homens. Um falou que comprou um campo, o outro falou que comprou 5 juntas de bois, o outro falou que casou e não dava para ir à ceia. Desculpas esfarrapadas. Cada um inventou uma história. Qual é a história que você inventa para Jesus, para você não ir andar com ele aqui na terra? Qual é a história que você inventa para Jesus que você não consegue ir seguir os seus passos? É de dizer que você tem uma religião? É de falar que você não consegue se escapar dos vícios, do cigarro, da maconha, da cocaína, da cachaça, da cervejinha, da pinga? Qual é a desculpa que você inventa para Deus? Porque Deus está por aqui com as desculpas que os homens estão dando a Ele, estão dando ao seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho unigênito para morrer em seu lugar, para morrer no meu lugar. Mas o que os homens têm feito com Ele? Virado as costas, entram para dentro de casa, batem a porta e vão embora. Só que Jesus para eles hoje não fazem falta, mas um dia estes que vão estar no lago de fogo e enxofre, eles vão clamar como aquele rico clamava: tem misericórdia de nós, Jesus. Eu fui tolo em acreditar naqueles homens corruptos. Eu fui muito tolo em acreditar em reza de Ave Maria. Eu fui muito tolo em acreditar em santo, em expedito, em São Cosmo, em São Damião. Aí será tarde demais, porque o convite está sendo feito hoje, está sendo feito a qualquer momento, em qualquer lugar. E aqueles servos saíram e encontraram pelo caminho tanto homens maus como homens bons. Aí a Bíblia diz que a festa estava cheia, se encheu de gente na festa lá nos céus. Só que no meio daquele tanto de gente tinha um homem com as vestes estranhas, tinha um homem com uma veste diferente. E aquele dono da festa, quando bateu o olho naquele cidadão, perguntou para ele: como
você entrou aqui? Como você conseguiu entrar aqui? Ele estava com a veste toda suja, toda manchada. Sabe o que significa as vestes? São a vida do homem espiritual. Por isso que lá em Apocalipse fala: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados é aqueles que branqueiam as suas vestes. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Mas aquele homem estava com uma veste totalmente estranha. Aí Jesus na história pergunta para aquele homem: como você entrou aqui? Como você conseguiu entrar? E ele, sem resposta, ficou calado. Naquele dia falou Jesus: muitos me dirão, mas Senhor, Senhor, eu comi e bebi na tua presença, não lembra? Jesus vai falar abertamente: não te conheço, não sei de onde você é, mas nós viemos lá de uma terra distante, nós viemos do Oriente, nós viemos do Sudeste, do Oeste. E Jesus vai falar: eu não te conheço, porque está com as vestes totalmente manchadas. Então não manche as suas vestes com o pecado, porque eles estão tentando apelidar o pecado. Não tem nada a ver, faça o que você quiser, a vida é sua e você tem que fazer o que você quiser. Estão tentando botar apelido no pecado, só que a Bíblia diz que pecado é pecado. Não adianta você dar jeitinho para viver no pecado, não adianta dar jeitinho para esconder pecado. Pecado é pecado. E a Bíblia fala pela boca de Isaías que o pecado separa o homem de Deus. Paulo escreveu que aqueles que vivem impiamente, a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Lá em Apocalipse está escrito que ficarão de fora todos aqueles que prevaricaram contra os santos mandamentos de Deus. Sabe o que o rei falou? Pega este homem que está com as vestes diferentes, com as vestes manchadas. Pega ele, amarra mãos e pés, lança ele nas trevas exteriores. Para quem não acredita no inferno, o lago de fogo e enxofre é pior do que o inferno. Para quem não acredita que Deus vai julgar naquele dia, então se prepare, porque Ele vai vir com milhares dos seus anjos. Ele vai vir fazer justiça contra aqueles que foram injustos. Ele vai condenar este mundo que trocou Ele, trocou a verdade dEle, trocou a santidade dEle pelas impurezas, pelas indecências, pela imoralidade, pelo pecado que o homem quis praticar. Deus vai julgar grandes e pequenos. Nem mesmo os ricos, com todas as suas riquezas, escapará do juízo de Deus. Nem mesmo o homem mais rico do mundo vai poder se escapar do juízo de Deus. Os maçons, eles tentam, achando que a riqueza deles vale mais do que aquilo que Jesus fez na cruz. Estão planando, estão bolando planos para escapar da ira de Deus. Por isso que lá em Apocalipse está escrito que eles vão desejar montes caiam sobre nós, nos esconda da ira da face do Cordeiro. Eles vão buscar o deserto, eles vão buscar as cavernas, eles vão buscar o mais alto monte para se esconder da ira do Cordeiro. Mas não vai ter jeito. Você pode cavar um buraco subterrâneo e você pode se esconder lá. Você pode ir para a galáxia, você pode ir para Marte, para a Lua, para onde quer que você queira, para se esconder da ira de Deus.
mas o homem não vai conseguir. O salmista Davi falou em Salmo 139, que se eu subir o mais alto céus, tu lá estás. Se eu descer o mais profundo abismo, lá estás também. Tal ciência para mim é maravilhosíssima. Não tem como o homem escapar deste juiz. Você pode escapar de traficantes. Você consegue escapar de policiais. Você consegue escapar até dos seus próprios pais. Você consegue escapar do seu melhor amigo que o traiu. Você pode escapar de qualquer um aqui nesta vida. Pode escapar do vírus. Pode escapar da pior doença, da AIDS, da Covid-19. Pode tentar escapar. Mas eu te garanto uma coisa: ninguém se escapa da ira de Deus. A Bíblia fala que os céus e a terra, de cuja presença fugiu, da presença daquele que estava sentado sobre um trono branco. Abriu-se os livros. E um dos livros que foram abertos foi o livro da vida. Jesus falou: amarra os seus pés e suas mãos. O Fernandinho Beiramar, ele pegou 300 anos de cadeia. A sentença daquele homem, daquele traficante, daquele homicida, foi 300 anos de cadeia. Por mais que ele nasça 2 vezes, 3, 4, ele não consegue fugir, ele não consegue ser livre daquela prisão. Mas o juízo de Deus, em que vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, o homem ficará no lago de fogo e enxofre, de eternidade a eternidade. Não terá fim. Na cadeia que Fernandinho Beiramar ele está, ele tem ar-condicionado, ele tem televisão, ele tem celular, ele tem alimentação. Mas no inferno, no lago de fogo e enxofre, o homem não tem sequer o ar para ele respirar. Ele não tem alimentação, ele não tem água para ele beber, ele não tem ninguém para o visitar. É ele e cheio de bichos que não morrem, fogo que nunca se apaga. Mas quando você prega isso para as pessoas não levam em consideração nada daquilo que Jesus falou pela boca dos profetas e pela boca dos apóstolos. Mas querem viver a vida na farra, querem viver a vida na prostituição, querem viver a vida fazendo o que quer e que bem acha. A qualquer momento você pode morrer. Morre a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. 180 pessoas morrem por minuto. Só que as pessoas não querem se arrepender. Aquele homem, aquele roqueiro, o chorão do Charles Brown Jr., quando ele estava para dar overdose, lá no banheiro do seu apartamento, tinha uma frase. Era uma frase bíblica. Era um versículo da Bíblia. Só que aquele homem, ele não quis praticar aquilo que estava escrito. Ele preferiu se entregar às drogas, se esconder da realidade daquilo que é para viver. Aqui em Salmos 34, era o versículo que estava escrito lá na parede da sua casa, do apartamento que ele morava. Salmos 37, na verdade, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por que ele não fez isto? Mas entregou o seu caminho às drogas. Deu overdose, deu um tiro na sua cabeça, tirou a sua própria vida, morreu.
Ele preferiu dar um tiro na cabeça do que entregar o seu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje, porque a qualquer momento Deus pode pedir conta da sua vida. A qualquer instante Deus pode pedir conta da sua alma. Jesus falou em Lucas 12: louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tu tens preparado, e para quem será? O Raul Seixas, ele cantava uma música assim: eu não sou besta para bancar uma de herói, morrer de pendurado numa cruz, coitado. Ele chamou Jesus de coitado. Raul Seixas, satanista. Mas as pessoas fazem questão de botar o disco de Raul Seixas para tocar, o vinil de Raul Seixas para poder ouvir as suas melodias, os seus cânticos. Um homem satanista que disse que Jesus era besta, morrer de pendurado numa cruz. Besta foi ele de ter chamado Jesus deste nome. Besta foi ele de ter dado a sua vida para o Satanás. Besta foi ele de ter trocado a vida para viver esta vida de drogas, de maconhas, uma vida injusta, uma vida ímpia. Besta é o homem que escolhe os caminhos devassos, os caminhos perversos, do que os caminhos de Deus. Besta é o homem que faz de Deus, achando que Deus é qualquer um qualquer. Cazuza morreu de AIDS. E muitos artistas. Maradona, o Deus do futebol, é o Deus que o mundo adora. É o Deus do futebol, é o Deus da cachaça, é o Deus da maconha, é o Deus da prostituição. Este o mundo busca. Mas o Deus da Bíblia, as pessoas viram as costas para ele, fala mal dele e vira as costas e sai andando. Mas este Deus vai julgar. Ele vai mandar amarrar pés e mãos daqueles que não foram dignos de herdar a vida eterna, daqueles que não quiseram ir morar nos céus. Você tem uma Bíblia na sua casa, abre e começa a meditar, leia a Bíblia, em vez de você ficar perdendo tempo ouvindo funk, ouvindo sertanejo, ouvindo forró. Em vez de você perder tempo, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas tem que andar na luz, porque se permanecer em trevas, se o homem morrer em trevas, ele será condenado. E não sou eu que vou condenar, é o Deus das Escrituras. Horrível coisa é o homem cair nas mãos deste Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Este Deus é um fogo consumidor, vai consumir os pecadores. A Bíblia diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Deus vai destruir todo pecador. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele preferiu entregar as drogas. Ele achou melhor se esconder atrás da cocaína, atrás das drogas. Mas até hoje, aos finais de anos, a Globo faz questão de pagar tributo, de fazer tributo a Raul Seixas, a Cazuza, a Mamonas Assassinos. Fazem questões de fazer tributo aos ídolos da música. Mas vê se você vai ouvir eles falar de Jesus, que Ele está voltando, que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Senhor dos Senhores. Não falam. Porque a Globo é o canal mais satânico. Não que os outros não sejam, porque todos são farinha do mesmo saco. Até a Record, que aquele malfeitor, aquele bandido do Edir Macedo, fala que é um canal cristão.
que está lá induzindo as pessoas a trair umas às outras. Canal cristão. Não tem nada a ver com o cristianismo. Aquela Babilônia da Universal, que só arranca dinheiro das pessoas. Sabe que as pessoas é cega. Eles pagam para ver aquele monotemplo aberto, 24 horas no ar. Quando não é na rua, está lá ao ar livre a televisão. Quando não é na televisão, é na rádio. 24 horas está sendo pregado a mentira. Mas e a verdade? Cadê os crentes para pregar a verdade? Cadê aqueles que se dizem cristãos para pregar o reino de Deus, a palavra de Deus? São covardes. Tem medo de enfiar o dedo na cara do diabo e falar que é mentira, porque está com o rabo preso com estes homens. Por isso que mandou matar o apóstolo Paulo. Por isso que mandaram matar os apóstolos, porque os apóstolos falavam assim: nós não temos a nossa vida como preciosa, mas precioso é anunciar Jesus Cristo. Precioso para um cristão é pregar de Jesus, falar da palavra de Deus. Mas os cristãos de hoje, eles preferem falar de entretenimento, falar de filosofia humana, falar de discurso, teatro. Estão fazendo teatro dentro das igrejas. Era para estar ensinando a doutrina de Cristo, a sã doutrina. Mas em vez do pastor ensinar as ovelhas, ele manda: liga a televisão, vai assistir Silas Malafaias. Ele manda: vai assistir Valdomiro Santiago. Mas agora para subir em cima do púlpito, pregar besteira, porque o mundo gospel está dando nojo a Deus. Fazem comércios. Jesus expulsou aqueles cambistas, aqueles ladrões de dentro do templo. Ladrões. Não fazem da casa de meu pai casa de oração, de casa de ladrões, de covis, Então quem tem ouvidos, ouça. Porque eu não vim aqui pedir dinheiro a ninguém. Eu não vim aqui falar a vocês que a obra de Deus é carente, porque ela não é. A obra de Deus é poderosa em Cristo para realizar o poder do Evangelho e acontecer transformação, renovo, vida nova, conversão. Então creia na mensagem. Enquanto você está respirando, Deus está te dando tempo para você se arrepender. Se arrependa. Não precisa você ir numa igreja, ir lá e falar que Deus está lá. Deus está em todo lugar. Isaías disse que Deus é Deus de perto e Deus de longe. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, que se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação, com o coração se crê para a justiça de Deus. Então creia que Ele está voltando. Os sinais estão evidentes, os sinais estão claros. Jesus falou no sermão tão completo, Mateus capítulo 24, se você nunca leu, eu te recomendo você ler, porque é o sermão mais completo dos finais dos tempos. Jesus falou em Mateus 24, que haveria rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haveria fome, peste e terremoto. Haveria também os falsos profetas, falsos cristos. São líderes religiosos, líderes políticos. Falsos cristos, líderes políticos, falsos pastores, falsos profetas, são os falsos pastores, que em vez de pregar a verdade, estão pregando filosofia. Eu vi agora há pouco, um irmão mandou para mim, o Silas Malafaias está abrindo uma empresa de marketing. Vai usar a Bíblia para poder fazer o marketing, para ganhar dinheiro. É só para isso que eles servem. Eles só servem para poder arrancar dinheiro do povo. Por que não prega de graça? Porque ninguém que milita
legitimamente, falou o apóstolo Paulo, a sua própria milícia. Ninguém quer se militar à sua própria custa, trabalhar para o Senhor voluntariamente, mas querem trabalhar recebendo salários abusivos. Olha o salário do pastor Silas Malafaias. Vai ver a conta do pastor. É o segundo maior pastor, mais rico do país. Primeiro lugar é o Edir Macedo. Segundo lugar é o Valdomiro Santiago. Depois é o Silas Malafaias. Então veja em quem você está crendo, porque as palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Muitos virão em meu nome, falou Jesus. Ele falou: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vós o recebeis. Jesus veio em nome do Pai. Sabe o que eles fizeram com Ele? Crucifica. Só que o anticristo que vai vir em seu próprio nome, estes vós o recebereis. O mundo está sendo preparado, as nações estão sendo preparadas para receber o anticristo. O anticristo que vai governar, vai se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus. Ele se opõe a tudo que é e que venha de Deus. Então toma cuidado. Jesus está voltando.